Desde que Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 com a Keke Sauber, muitos esperavam um ano de aprendizado, adaptação e contenção de danos. Afinal, tratava-se de um novato em uma equipe de meio de pelotão, sem grandes ambições imediatas de pódio, enfrentando um grid com campeões mundiais, veteranos consolidados e jovens talentos extremamente competitivos. No entanto, à medida que a temporada avança, o que se vê é um Gabriel Bortoleto surpreendente, em plena ascensão, entregando resultados consistentes, mostrando maturidade incomum para um estreante, sobretudo, elevando o patamar da própria equipe suíça. A evolução de Bortoleto na Fórmula 1 é um dos destaques silenciosos da temporada, e pode ser o prenúncio de uma nova era para o automobilismo brasileiro. Quando a Keke Sauber anunciou Bortoleto como piloto titular, muitos analistas viram a escolha como um investimento de longo prazo. O brasileiro vinha de um título dominante na Fórmula 3 e de uma temporada sólida na F2, onde mostrou velocidade, inteligência estratégica e controle emocional. Ele não era apenas rápido, mas também cerebral, técnico, meticuloso. Um perfil que, embora menos midiático do que o de outros jovens talentos, despertava respeito nos bastidores. A Sauber, em transição para se tornar a futura equipe oficial da Audi em 2026, precisava de alguém com potencial de crescimento e capacidade de integração com um projeto de longo prazo. E viu isso em Bortoleto. Nos primeiros testes da pré-temporada, o brasileiro já deu sinais de que não seria apenas mais um rookie. Sua leitura de telemetria, seu feedback técnico aos engenheiros e sua rápida adaptação ao carro impressionaram. Mesmo com um pacote aerodinâmico limitado e problemas de confiabilidade nos primeiros treinos, Bortoleto conseguiu tirar mais do carro do que se esperava. Mostrou consistência em stints longos, foi cuidadoso com os pneus e entregou tempos sólidos em simulações de corrida. Mas foi na prática, nas corridas, que a evolução ficou evidente. Nas primeiras etapas da temporada, Bortoleto começou discretamente, mas com firmeza. Evitava acidentes, mantinha-se longe de polêmicas, e fazia aquilo que poucos novatos conseguem fazer logo de cara: terminava provas. Pontuar era uma meta distante nas primeiras corridas, mas ele rapidamente se posicionou como o melhor estreante do ano. Seus duelos diretos com pilotos como Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo mostraram que, mesmo com um carro inferior, ele tinha habilidade suficiente para incomodar. A primeira grande virada veio no GP de Miami. Em uma pista que mistura traçado urbano com seções de alta velocidade, Bortoleto brilhou. Largou bem, ganhou posições com segurança e, com uma estratégia de pneus alternativa sugerida por ele mesmo no rádio, terminou à frente de pilotos com carros melhores. Foi ali que a equipe começou a enxergar nele mais do que um estreante disciplinado, mas um piloto com leitura de corrida, personalidade e capacidade de liderança. A confiança cresceu. Nas corridas seguintes, os resultados continuaram a melhorar. Em Mônaco, uma pista que exige precisão e nervos de aço, Bortoleto levou o carro inteiro do começo ao fim, enquanto nomes mais experientes cometeram erros. Na Espanha, conseguiu uma das maiores recuperações do grid após uma classificação ruim, mostrando ritmo de corrida e um domínio técnico impressionante em stints longos. E em Silverstone, pela primeira vez, levou a Keke Sauber aos pontos em uma corrida onde o desgaste de pneus e a chuva exigiram mais do que talento bruto, foi necessária inteligência estratégica, e ele entregou. Mas mais do que os números, o que chama atenção é a forma como Bortoleto evolui. Ele escuta, aprende, adapta-se rapidamente e volta mais forte a cada fim de semana. A relação com os engenheiros da equipe é excelente. Em reuniões técnicas, ele participa ativamente, faz perguntas precisas, sugere soluções e demonstra uma maturidade que normalmente só se vê em pilotos com anos de experiência. A equipe passou a confiar cada vez mais em seu feedback, usando suas indicações para desenvolver atualizações no carro. Em pouco tempo, ele deixou de ser um novato em formação para se tornar um pilar técnico da equipe. E é exatamente nesse momento que a Keke Sauber, com o apoio da Audi nos bastidores, começou a planejar uma série de atualizações no carro, muitas delas baseadas no estilo de pilotagem e nas sugestões de Bortoleto. O projeto da suspensão traseira, por exemplo, passou a considerar mais o comportamento que ele prefere nas curvas de baixa. As asas dianteiras foram ajustadas para dar mais estabilidade em frenagens tardias, uma das marcas registradas do brasileiro. Com isso, o carro começou a ganhar desempenho, e o rendimento da equipe como um todo melhorou. O companheiro de equipe, Valtteri Bottas, reconheceu publicamente a evolução de Bortoleto. Segundo o finlandês, o brasileiro tem mostrado consistência, velocidade e, acima de tudo, inteligência estratégica. Gabriel aprende rápido. Ele não comete os mesmos erros duas vezes. Isso é raro, disse Bottas em entrevista após o GP da Áustria. A admiração de um campeão de corrida como Bottas ajuda a consolidar o respeito pelo brasileiro dentro e fora da equipe. Outro ponto notável é o preparo psicológico. Bortoleto não se deixou deslumbrar com a fama. Mantém os pés no chão, evita declarações polêmicas, não entra em jogos de mídia e mantém o foco em seu trabalho. Fora das pistas, treina intensamente, acompanha os dados técnicos com dedicação e estuda constantemente os rivais e as características de cada circuito. Tudo isso contribui para uma curva de aprendizado que não para de subir.
Com a chegada da segunda metade da temporada, Bortoleto já é visto como uma das grandes revelações do ano. As pontuações começam a se tornar mais frequentes, e as comparações com grandes nomes do passado brasileiro na F1, como Felipe Massa e Rubens Barrichello, começam a surgir. Não por acaso, ele apresenta o mesmo tipo de consistência, garra e comprometimento técnico que fizeram desses pilotos nomes respeitados no paddock. Os rumores sobre o futuro também já começaram. Com a Audi prestes a assumir o controle total da equipe, há quem diga que Bortoleto será mantido como peça central do novo projeto. A montadora alemã busca construir uma equipe vencedora a longo prazo, e encontrar um piloto jovem, técnico e comprometido é raro. Gabriel preenche esse perfil. E, se continuar nessa trajetória, pode se tornar o rosto da Audi na nova fase da Fórmula 1. Nos bastidores da Fórmula 1, há uma percepção crescente de que Bortoleto é mais do que apenas uma promessa. Ele é uma realidade em construção. Um piloto que entende o que está fazendo, que sabe onde quer chegar e que tem as ferramentas para chegar lá. A evolução dele na Keke Sauber é visível a cada corrida. E o mais impressionante é que isso está acontecendo mesmo sem um carro de ponta. Imagine o que ele poderá fazer quando estiver em um carro competitivo de verdade. O Brasil, que há anos espera por um novo protagonista na Fórmula 1, parece finalmente ter encontrado um nome com potencial real. Gabriel Bortoleto não é apenas rápido. Ele é inteligente, técnico, disciplinado e resiliente. Tem tudo o que se espera de um campeão, e está apenas no começo. Se a evolução continuar nesse ritmo, o Brasil poderá ver, nos próximos anos, um piloto nacional disputando vitórias e títulos. E não por acaso, mas por mérito puro, fruto de trabalho duro, foco e talento. Bortoleto está escrevendo, com descrição e consistência, uma das histórias mais promissoras do automobilismo brasileiro moderno. E a Keke Sauber, que apostou nele quando poucos tinham coragem, pode ser o berço de uma lenda. A temporada 2025 da Fórmula 1 começou com a Keke Sauber cercada de dúvidas, expectativas comedidas e uma sensação de transição. A equipe, que passa por uma fase de reestruturação profunda com o envolvimento crescente da Audi nos bastidores, iniciou o campeonato com um carro considerado limitado, defasado tecnicamente em relação às rivais diretas e com uma estrutura ainda em reorganização. No entanto, ao longo das corridas, a Sauber surpreendeu. Atualização após atualização, decisão técnica após decisão técnica, a equipe foi ganhando terreno silenciosamente. Hoje, o carro da Keke Sauber é radicalmente diferente do que entrou na pista no Bahrein, e a evolução constante é um reflexo direto de planejamento, sincronia interna e ambição disfarçada. Não é exagero dizer que, em alguns momentos do campeonato, a Sauber já aparece disputando posições com equipes mais estruturadas e tradicionais como a Alpine, Haas e até mesmo a Racing Bulls. Quando o C45, nome técnico do carro da temporada, foi apresentado, a primeira impressão foi de que o projeto estava um passo atrás. A aerodinâmica parecia conservadora, o assoalho simplificado demais para os padrões atuais, e principalmente, o pacote de refrigeração e distribuição de peso não parecia otimizado. Nas primeiras corridas, isso ficou claro. O carro era difícil de pilotar em curvas de baixa, sofria com instabilidade de traseira e tinha um problema crônico de degradação dos pneus traseiros em stints longos. Mesmo assim, a equipe não se desesperou. Sabia que 2025 seria um ano de testes e aprendizado antes do verdadeiro salto em 2026, com a entrada oficial da Audi. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, a Sauber não decidiu apenas esperar. Decidiu agir. A primeira grande mudança veio ainda nas corridas iniciais, com um novo assoalho redesenhado. Os engenheiros, liderados por diretores técnicos com passagens por Mercedes e Porsche, ajustaram o perfil das canalizações internas do assoalho para aumentar a eficiência do efeito solo, especialmente nas curvas de média velocidade. Isso resultou em um carro com mais downforce sem penalizar tanto a velocidade de reta. O ganho foi pequeno nos números brutos, mas notável na consistência do carro em trechos sinuosos. Foi a primeira virada. A seguir, veio a mudança no difusor. Originalmente, o C45 contava com uma solução simples, conservadora. Mas, após simulações extensas e feedback direto de Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas, a equipe introduziu uma geometria mais agressiva, que potencializou o fluxo de ar sob o carro, melhorando ainda mais o equilíbrio nas curvas. Essa atualização coincidiu com uma melhora nos tempos de classificação. O carro deixou de ser o último na tabela de velocidade e passou a figurar constantemente à frente da Haas, da Alpine e, em alguns casos, da Williams. Outro ponto de virada fundamental foi o desenvolvimento da suspensão traseira. O sistema original apresentava uma transferência de carga ineficiente, o que gerava perda de tração na saída das curvas. Em circuitos como Baku e Mônaco, isso penalizava muito a performance. A Sauber, então, adotou um novo layout de braços triangulares com geometria ajustável, baseado em soluções testadas anteriormente em simuladores pela Audi. A nova suspensão trouxe um comportamento muito mais previsível e deu aos pilotos a confiança necessária para atacar mais. Essa atualização, introduzida no GP da Espanha, resultou em melhor uso dos pneus médios e duros, o que foi decisivo para ganhos em corrida. Enquanto isso, os engenheiros da Sauber trabalhavam silenciosamente em uma revolução interna, a centralização dos dados de telemetria em um novo sistema de inteligência artificial para análise em tempo real. Com isso, a equipe começou a otimizar estratégias de corrida com uma precisão inédita para seus padrões.
Decisões sobre undercut, gerenciamento de energia da unidade de potência e até ajustes no diferencial começaram a ser baseadas em dados cruzados entre simuladores e o comportamento em pista. Isso elevou o nível estratégico da equipe, que passou a executar corridas mais limpas, precisas e com menos erros de timing. Do ponto de vista aerodinâmico, o carro evoluiu ainda mais após a introdução de um novo pacote completo no GP do Canadá. A Sauber levou para Montreal um novo bico dianteiro mais estreito, combinado com vinglets laterais que aumentaram o controle do fluxo de ar em direção aos sidepods. Os sidepods também passaram por mudanças, agora com entradas de ar mais compactas, mas mais eficientes, graças a um novo sistema de refrigeração interna inspirado no conceito da Red Bull. Essa atualização não só reduziu o arrasto, como também aumentou a estabilidade em curvas de alta. A diferença foi evidente. Pela primeira vez na temporada, o carro teve ritmo semelhante ao da Racing Bulls em corrida. Paralelamente a todas essas evoluções técnicas, a equipe também trabalhou fortemente na integração entre os pilotos e o departamento de simulação. Gabriel Bortoleto, especialmente, passou a ter participação ativa nas sessões de simulador em envio, sugerindo alterações e testando peças antes que fossem levadas à pista. Seu estilo de pilotagem, que prioriza entradas de curva agressivas e controle fino na saída, influenciou o desenvolvimento de novas configurações de asa traseira e diferencial. A sinergia entre piloto e engenharia cresceu. O carro passou a ser moldado em torno de suas características, e isso deu à equipe um novo norte. O motor, fornecido pela Ferrari, não sofreu grandes alterações estruturais, até porque as regras de congelamento limitam isso. No entanto, a Sauber trabalhou em soluções de refrigeração, dutos mais eficientes e no gerenciamento da energia elétrica do ERS. Ao melhorar a entrega de potência híbrida em curvas de baixa, conseguiu reduzir o tempo de volta em pistas como Hungria e Singapura. Ainda que o motor não esteja no topo da tabela, o uso eficiente dele agora permite à equipe defender posições com mais força e aproveitar melhor janelas de ataque. Outro avanço importante veio na parte da ergonomia e da confiabilidade do carro. O volante foi redesenhado após pedidos de Bottas e Bortoleto, oferecendo melhor sensibilidade no controle do freio motor e ajuste do diferencial em tempo real. Além disso, a confiabilidade aumentou significativamente. Se nas 3 primeiras corridas do ano a Sauber teve abandonos e problemas de câmbio e freio, nas últimas 8 provas isso praticamente desapareceu. O carro passou a completar corridas com consistência e a responder bem às adversidades. Essa sequência de melhorias, uma após a outra, fez com que a Sauber acumulasse pontos importantes e se posicionasse à frente da Haas e da Alpine no campeonato de construtores em diversos momentos do ano. Em algumas corridas, chegou a incomodar a Racing Bulls, algo impensável no começo do campeonato. O sonho de terminar o ano em 7º lugar entre os construtores, algo considerado impossível até maio, agora é tratado com seriedade dentro da garagem da equipe. O que torna essa evolução ainda mais impressionante é que tudo foi feito com uma estrutura ainda em transição. A Audi está aos poucos assumindo o controle da equipe, contratando engenheiros, reformulando a sede em envio e preparando o desenvolvimento de seu próprio motor para 2026. Mas a Sauber, mesmo antes da chegada oficial, já começou a colher os frutos desse processo. Os recursos aumentaram, a eficiência das operações melhorou e a mentalidade da equipe mudou. De uma escuderia modesta e reativa, a Sauber passou a ser uma organização proativa, ambiciosa e com planejamento. Hoje, o C45 já não é apenas um carro de sobrevivência. É uma plataforma em constante evolução, com potencial para mais. Os engenheiros já trabalham nas peças de 2026, tendo como base o que funcionou em 2025. E, mais do que isso, os pilotos, especialmente Gabriel Bortoleto, já se sentem parte de um projeto maior. Um projeto que mira o futuro, mas que começou a ganhar forma agora. A Sauber de 2025 pode não ser ainda uma equipe de topo, mas é um exemplo claro de que, com boas decisões técnicas, visão estratégica e coragem para mudar, é possível sair do fundo do grid e competir. A trajetória da equipe neste ano é uma das histórias mais interessantes da temporada, e deixa uma mensagem clara para o paddock. Subestimem a Sauber por sua aparência modesta, e vocês serão ultrapassados sem perceber. Se continuar nesse ritmo, com apoio crescente da Audi, evolução técnica constante e um piloto jovem e promissor como Bortoleto ao volante, a Sauber pode deixar de ser uma coadjuvante e começar a escrever sua própria história de protagonismo. E esse processo já começou, curva a curva, peça por peça, corrida por corrida.